Ok, já estou processando as imagens. Técnica. Os traços são bem definidos e há um bom uso das linhas para construir o desenho. Composição. O equilíbrio entre os elementos funciona bem. O foco principal é claro, e não há excesso de informações que poluam a cena. Sombreamento. Poderia ser mais trabalhado para dar um efeito tridimensional mais forte. Expressividade. A ideia do desenho é interessante e a forma como foi realizada transmite bem a mensagem. Melhorias. Trabalhar mais os contrastes e adicionar mais camadas de sombras para criar mais profundidade. Nota 8/10. Técnica. Boa estrutura do desenho, mas algumas linhas poderiam ser mais limpas para um acabamento melhor. Composição. O posicionamento dos elementos é bem distribuído, sem áreas muito vazias ou sobrecarregadas. Sombreamento. Está presente, mas poderia ser mais refinado para dar maior realismo. Expressividade. O desenho transmite uma ideia interessante, mas poderia ter um pouco mais de dinamismo. Melhorias. Aprimorar as características e explorar um pouco mais a variação da luz e sombra para um efeito mais realista. Nota 7/10. Técnica. Bem executada, com traços firmes e um bom controle das proporções. Composição. Há um bom aproveitamento do espaço, e os elementos estão bem organizados. Sombreamento. Feito de maneira eficiente, dando uma boa sensação de volume. Expressividade. Muito boa. O desenho passa emoção e tem um impacto visual forte. Melhorias. Pequenos ajustes nas texturas e detalhes podem torná-lo ainda mais impactante. Nota 8/10. Técnica. Excelente controle dos traços, muito detalhado e refinado. Composição. Muito bem feita, sem excesso de informação e mantém um foco claro. Sombreamento. Ótima aplicação de luz e sombra, criando um efeito realista. Expressividade. O desenho tem um forte impacto visual e prende a atenção. Melhorias. Talvez testar diferentes texturas para criar ainda mais variação e profundidade. Nota 9/10. Técnica. Boa execução geral, mas algumas partes parecem um pouco rígidas. Composição. Bem equilibrada, mas poderia ter um pouco mais de dinamismo. Sombreamento. Presente, mas pode ser mais desenvolvido para um efeito mais tridimensional. Expressividade. A ideia do desenho é interessante, mas poderia ser mais impactante com ajustes nos contrastes. Melhorias. Trabalhar mais nas transições entre as sombras e a luz para um efeito mais natural. Nota 7/10. Técnica. Criativa e bem aplicada, mas algumas características poderiam ser mais definidas. Composição. Forte e chamativa, com uma boa organização dos elementos. Sombreamento. Bom uso, mas poderia ser mais refinado para melhor contraste. Expressividade. Muito expressivo e com forte presença visual. Melhorias. Pequenos ajustes na precisão dos traços para tornar o desenho ainda mais impactante. Nota 8/10. Técnica. Excelente nível de detalhe e precisão nos traços. Composição. Muito bem distribuída, sem áreas vazias ou desequilibradas. Sombreamento. Trabalhado de maneira inteligente, ajudando a criar profundidade. Expressividade. Transmite emoção e impacto visual forte. Melhorias. Ajustes finos nas texturas poderiam torná-lo ainda mais rico. Nota 8/10. Técnica. Extremamente bem trabalhada, com grande atenção aos detalhes. Composição. Equilibrada e visualmente agradável, com um ótimo foco. Sombreamento. Muito bem executado, dando uma sensação de profundidade e realismo. Expressividade. Muito forte, prende a atenção do observador. Melhorias. Muito pouco a melhorar, talvez apenas explorar diferentes técnicas para variados estilos. Nota 9/10. Técnica. Bem feita, mas alguns pequenos detalhes poderiam ser mais polidos. Composição. Organizada e bem pensada, mas poderia ter mais impacto. Sombreamento. Presente, mas poderia ser um pouco mais trabalhado para maior realismo. Expressividade. A ideia por trás do desenho é interessante, mas faltou um pouco mais de destaque visual. Melhorias. Trabalhar mais nos contrastes e sem detalhamento fino. Nota 7/10.
Técnica: excelente domínio do traço e das texturas. Composição: muito bem distribuída, com um ótimo jogo de luz e sombra. Sombreamento: extremamente bem feito, dando um efeito tridimensional incrível. Expressividade: muito forte, com uma sensação de impacto e realismo. Melhorias: difícil apontar algo, mas talvez testar novos estilos para expandir ainda mais o repertório. Nota: 9/10.